Também com pedido de desculpa do engenheiro Mira Amaral, porque estamos a tratar de intendência antes da sua audição. Dizer-lhe que da minha parte, não falo em termos coletivos, que aqui represento apenas a mim, entendo que a sua iniciativa é perfeitamente adequada, pois para um espectador desatento das notícias que refere, a conclusão óbvia é que tinha havido uma manifestação de desagrado por parte do Dr. Fernando Teles sem uma devida explicação e um adequado enquadramento por parte da Comissão, o que não corresponde à verdade, porque de imediato o Sr. Presidente tomou essa iniciativa, na altura, facto que não foi reproduzido nas notícias, mas que, em meu entender, deveria ter sido, e ainda bem que o Presidente faz o mesmo entendimento e tomou a iniciativa que tomou. Sr. Presidente, deixe-me começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Mira Amaral e pedir-lhe, aos dois, naturalmente, fazer um pequeno introito em jeito de comentário, porque também o engenheiro Mira Amaral, no início, fez um comentário invocando a sua qualidade de cidadão. Eu julgo que a sua afirmação como cidadão de que o processo de privatização por parte do Governo demorou demasiado tempo e degradou o valor do BPN é ajustada partindo do princípio que a opção era essa. E, embora os exemplos que deu de bancos nacionalizados noutros países, designadamente em Inglaterra, que foram imediatamente reprivatizados, tenha também como contraparte desta ideia outros exemplos de outros bancos que também foram privatizados noutros países europeus e que ainda hoje, alguns deles, ainda não estão reprivatizados, demorando um tempo ainda maior do que o BPN. Mas, como cidadão, deixe-me exprimir esta outra ideia. É que o que deu cabo de tudo o que aconteceu no BPN foram duas questões. Primeiro, o tipo de nacionalização e a decisão de nacionalização. Não quis entrar nisso, também não vou entrar. A outra, imediatamente após, foi a indefinição estratégica quanto ao futuro do BPN. E aquilo que foi uma decisão política de privatizar sem saber como, abandonando aquilo que poderia ter sido logo aí, e não 2 anos mais tarde, a criação na esfera pública de uma solução para o BPN. E é aqui, nesta solução, que mais tarde, eventualmente, se metem propostas vindas da AICEP, da Associação Empresarial, que aparecem sim, mas aparecem já ano e meio depois. Se o Governo tivesse decidido por uma solução na esfera pública, porventura resultado de uma reflexão atenta e cuidada e não ideológica daquilo que foram os estudos que na altura foram apresentados no início de 2009 e que apontavam em várias soluções e não apontavam preferencialmente numa solução de reprivatização, hoje estivéssemos perante um segundo banco público com uma dimensão pequena e um objetivo e um plano de negócios diferenciado e específico. Bom, mas isto é o que a história poderia ter sido, não é o que a história é. E este comentário fica como opinião de cidadão para contrapor à sua opinião de cidadão, que é tão válida quanto esta. E deixe-me dizer-lhe que a sua intervenção inicial de 30 minutos teve a vantagem de desfazer algumas dúvidas que existiam e de esclarecer sobre alguns pontos obscuros. O que, não obstante, mantém-se alguns detalhes que eu gostava de precisar consigo. Já se trata mais de detalhes do que questões essenciais, mas às vezes nos detalhes é que está o diabo. A primeira questão que eu lhe queria colocar tem a ver com a comparação entre a privatização de 2010 e as condições de privatização de 2011. Eu queria perceber exatamente qual é a diferença além do preço.
A ideia que nós temos e que nós tínhamos é que no segundo momento da privatização de 2010, no segundo momento, porque houve dois momentos, embora o concurso fosse só um, já era admissível, isto é, o perímetro da privatização, já admitia, primeiro, a recapitalização, tal como aconteceu em 2011. Depois, naturalmente, admitia o expurgo dos ativos tóxicos para as pares, tal como aconteceu em 2011, e admitia também o expurgo das outras entidades que depois foram expurgadas para a par para participadas, e julgo que foi esta a base do segundo momento de privatização, que é um perímetro bastante semelhante ao perímetro objeto da privatização de 2011. E eu queria perceber onde é que está, de facto, as diferenças de perímetro, se isto corresponde ou não à verdade, e para eu entender ou concluir, poder concluir que o detalhe fundamental que levou ao interesse inicial do BIC e depois à não apresentação de candidatura em 2010 terá sido, de facto, determinante o valor do preço e não o perímetro, que já era admissível ter flexibilidade. Isto significa que está a dizer-nos que, do ponto de vista legal, aquilo que eu descrevi, como coincidência com o perímetro da privatização de 2011, não estava permitido nos instrumentos legais. 2010, da maneira como o concurso não sabe. Ou seja, então, sabe que eu não deduzi isto. Eu recolho apenas aquilo que eu pensei e refleti sobre o assunto e uma afirmação aqui feita pelo Secretário de Estado do Tesouro, que dizia, de facto, disse expressamente que o perímetro era semelhante, tanto quanto ele sabia, e ele, quando falava do perímetro, falava-se do problema da recapitalização e falava-se daquilo que era reprivatizável de facto. E, portanto, eu registro que, do ponto de vista objetivo, os instrumentos legais afastavam claramente o perímetro de privatização de 2010 de 2011. Eu queria detalhar a conversa que teve com o Dr. Francisco Bandeira. Eu queria perceber exatamente o momento em que ela ocorreu. E se o Dr. Francisco Bandeira estava, quando conversou consigo, a transmitir-lhe uma nova orientação do Governo. E a data? Não tenho aqui porque não trouxe a agenda do ano passado. Eu vou fazer uma pergunta que talvez possa referenciar. Antes ou depois do pedido do Governo português de ajuda externa? Muito antes. Antes. Muito antes. Mas, doutor, eu vou-lhe dar uma informação. É que a perspectiva de refundação do banco, de que já falamos aqui várias vezes, tinha sido adotada em dezembro de 2010, depois do falhanço da reprivatização do concurso, e tinha sido adotada com uma perspectiva de renaming, de plano de negócios diferenciado, de conselho de administração novo e independente da Caixa, de plano de negócios próprios e específico, um pouco correspondendo a estas preocupações que estavam a aflorar na altura da AICEP, etc., e tinham sido comunicadas a este Parlamento como uma nova decisão estratégica para o Banco Português de Negócios, com o objetivo de o reprivatizar num prazo estimado de entre 3 a 5 anos. O que significa que a comunicação com o Dr. Francisco Bandeira, obviamente mandatado pelo Governo, não é preciso perguntar, estou inteiramente de acordo, prevendo uma privatização desta natureza de venda direta e diferenciada de perímetro relativamente a 2010, é claramente uma negociação, ou uma comunicação, ou uma informação, chamemos-lhe o que quisermos, uma informação, acho que é o adequado, que não corresponde à decisão que foi comunicada a esta Assembleia, pomposamente, eu estou naturalmente informado, sou engenheiro, não estou a questioná-lo, pomposamente, e basta consultar as atas, a ata de janeiro de 2011 da Comissão de Orçamento e Finanças, onde se diz
tudo isto que eu acabo de dizer. Tudo, tudo. E, portanto, naturalmente, pouco tempo depois, ainda antes de abril, antes do pedido externo, o senhor engenheiro foi informado de uma perspectiva diferente. Eu só gostava de perceber o seguinte, senhor engenheiro. Tem conhecimento de, além do senhor ter recebido essa informação, alguns daqueles potenciais que se mostraram interessados no concurso público de privatização de setembro e outubro de 2010 terão recebido o mesmo tipo de informação? Não sei se sabe-se. Mira Amaral, só com uma pequena nuance relativamente àquilo que disse, naturalmente não é obrigado a saber, esse debate e informação nesta casa foi defendida esta nova perspectiva pelo engenheiro, pelo Dr. Francisco Bandeira, é verdade, pelo engenheiro Faria de Oliveira, também é verdade, mas pelo Dr. Teixeira dos Santos e pelo Dr. Carlos Costa Pina, que estiveram aqui os dois a defender exatamente esta perspectiva. Daí a nossa estranheza extravagante relativamente à iniciativa do Dr. Francisco Bandeira e do Governo. Eu sei, Sr. Engenheiro, eu sei. A única diferença que existe é que o que alguns depoentes nesta comissão de inquérito têm dito aqui é que esta perspectiva de venda direta com preço zero e flexível só foi adotada como resposta à proposta da Troika de liquidação do banco. Esta é que é a afirmação perentória que tem sido aqui dita. E, pelos vistos, essa não corresponde à verdade dos factos. E mais, quando alguns de nós, membros desta comissão, diziam, também há uma informação para o Sr. Engenheiro registrar, que não tinha havido contactos prévios com interessados potenciais antes do momento de lançamento deste novo fórmula de concurso, de facto, eles existiram. Ao nível da informação, eles existiram e o Sr. Engenheiro dá-nos o testemunho, não é crime, não é nenhuma violação legal, é um contacto que existiu, mas foi aqui rejeitado e pior. O Dr. Teixeira dos Santos disse que eu delirava quando estava a imaginar estes contactos. Portanto, eu delirei com a possibilidade do senhor, entre outros, eu nem sabia que tinha sido o Sr. Engenheiro, ter sido contactado por membros responsáveis do processo do BPN e da sua reprivatização em contactos prévios ao lançamento do segundo concurso. Eu delirei, mas pelos vistos acertei, curiosamente. Pronto. Sr. Deputado, também já acertou nos 10 minutos e ultrapassou até. Engenheiro Mira Amaral. Mas, naturalmente, tenho mais uma ou duas perguntas a fazer ao Sr. Engenheiro Mira Amaral. Naturalmente, vou fazer outras. Perdi bastante tempo com este interessante detalhe, como vê. Era um interessante detalhe que estava aqui reservado para uma questão que tem a ver com os acontecimentos de novembro. O Sr. Engenheiro foi aqui claramente explícito e extensivo no processo de intervenção e de intervenção, no bom sentido ou no mau sentido. Aqui as opiniões serão divergentes eventualmente, mas não é isso que interessa, do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças no processo de negociação em novembro. Eu só queria saber, Sr. Engenheiro, se simultaneamente houve ou não iguais démarches do próprio governo angolano junto dos administradores do BIC Angola e ou do BIC português. Porque essa foi uma afirmação que lhe é atribuída a si diretamente por um jornal, pelo menos por um jornal, Foi desmentida por mim. Mas eu queria que o Sr. clarificasse isto para nós nos entendermos de uma forma explícita para arredarmos ou concluirmos num sentido ou noutro. Acrescente aí. Eles ficaram esta Ou conversa seja, com pessoas. pode ficar tranquilo que não há Estou à vontade. maquinações. Eu tinha aqui Há factos. Há factos. Eu tinha... Só que a vida, Sr. Engenheiro, manda que se assumam as mudanças de opinião. E não se insista de que não se mudou de opinião, tendo, de facto, mudado de opinião. É só para, naturalmente, é um pouco tarde, porque é de 2 de abril de 2012. Portanto, já depois de assinado o contrato, a determinada altura... notícia do Diário Económico. Sim. E diz o seguinte, entre aspas, fomos sensibilizados, tudo entre aspas, pelo governo de Luanda,
para a importância que a compra do BPN teria nas relações entre Portugal e Angola, admitiu o presidente do BIC. Ainda bem que já não há... Carlos é ministro do Estado do governo angolano. Como vê, foram dois detalhes interessantíssimos que nós esclarecemos nesta inquirição. Dois detalhes interessantíssimos. Sr. Engenheiro Mira Amaral, três questões que lhe vou colocar nesta segunda ronda, se me permite. A primeira tem a ver com o seguinte: com as declarações e intenções anunciadas por vários responsáveis do BIC, BIC Angola e BIC Portugal, sobre a possibilidade de vir a adquirir algumas outras participadas, BPN Brasil, BPN IFI, por aí fora. Ora bom, vamos lá ver. Qual é a questão que eu gostava que nos esclarecesse? Eu suponho que a estrutura, portanto é uma interrogação, uma dúvida, que a estrutura acionista do BIC Angola é exatamente igual à do BIC Portugal. E digamos que o BIC Portugal é detido a 100% pelo BIC Angola. Não. Dirá, essa era a ideia de que eu partia. O que significaria, à partida, que estando havendo, digamos assim, esta identificação acionista, esclarecerá o Sr. Engenheiro, quando o contrato final de venda impede o BIC Portugal impede, na prática impede, durante um certo número de anos, suponho que são 5 anos ou 6 anos, de comprar qualquer entidade financeira em Portugal, que isso era também extensível ao BIC Angola. Tanto quanto pude depreender das afirmações produzidas pelo Dr. Fernando Teles numa outra sessão, isso não é assim. Eu gostava que abordasse esse tema e que nos esclarecesse sobre esta matéria. Segunda questão, que é o famoso conjunto de episódios, chamemos-lhe assim. Não vou abordar novamente os episódios, porque o senhor foi suficientemente esclarecedor, de novembro de 2011, quando esteve para ser rompidas as negociações. E até esteve, não sei se já chegou aqui à Comissão, para ser emitido um comunicado público vosso de denúncia das negociações. Tenho aqui, mas não lhe mostro. Mas eu sei que não nos mostra, mas nós pedimos-lo já ao Dr. Fernando Teles. Se ele der... Embora o Dr. Fernando Teles tenha citado, transcrito aqui algumas partes dele. A questão não é sobre o comunicado, que já está suficientemente abordado. Era sobre um facto que podia eventualmente ocorrer se houvesse a ruptura das negociações. Havia ou não havia lugar ou possibilidade do Estado português, ocorridas a ruptura das negociações em novembro de 2011, portanto já depois de estabelecido um acordo em 31 de julho de 2011, antes, havia ou não havia a hipótese do Estado português colocar uma ação em tribunal contra o BIC Portugal, pedindo eventualmente uma indemnização por rompimento do acordo. Esta, ou não é, independentemente do receio que o BIC possa manifestar ou não temer ou não temer uma iniciativa deste género, esta é outra questão. A pergunta é tão somente se havia ou não havia essa possibilidade real e se ela foi ou não foi considerada pelo BIC do ponto de vista dos riscos do negócio, eventualmente, se houvesse uma ruptura. Terceira questão e última tem a ver com esta questão da fusão invertida. O Sr. Engenheiro já respondeu ao deputado Pedro Delgado Alves, mas eu gostaria de voltar a ela. Do ponto de vista de facto, o que sucedeu foi que o BIC foi integrado no BPN. Vamos imaginar que não havia nenhuma razão logística, ou administrativa ou funcional
que aconselhasse esta operação feita desta forma, BIC integrado no BPN, como ocorreu, e que o que poderia ter sucedido era a operação inversa, isto é, BPN integrado no BIC. Eu queria que nos informasse se as possibilidades de acesso a um conjunto de benefícios fiscais previstos no artigo 52 do Código do IRC se são passíveis de ser usufruídos pela operação das duas maneiras. E se, pelo contrário, o facto do BIC ser integrado no BPN não permite, de facto, um acesso mais favorável a esse conjunto de regalias fiscais do que se tivesse sido efetuada a operação inversa. Isto porquê? Porque, naturalmente, a parte BIC que tem lucros será naturalmente passível de amortização com os prejuízos reportados do BPN, o que não aconteceria da mesma forma e com igual intensidade se a solução adotada fosse a contrária, isto é, o BPN integrar o BIC. E não é naturalmente indiferente do ponto de vista do Estado uma ou outra das soluções relativamente às previsíveis e potenciais receitas fiscais. Gostava que comentasse esta questão. Ao abrigo do mesmo direito de interpelação e também na presença do Sr. Engenheiro Mira Amaral, gostaria de referir dois aspectos. Primeiro é que nós entendemos adequado que seja ouvida uma outra vez o Dr. Francisco Bandeira, na sequência do pedido do deputado João Semedo. Mas queríamos, sobre este pedido do PSD e do CDS relativamente ao Primeiro-Ministro, dizer que nós registramos esta iniciativa do PSD e do CDS, que naturalmente vem agregar-se e integrar-se numa solicitação do mesmo tipo já requerida e aceita pela Comissão há muitas semanas atrás, diria, e informava os colegas, e através do Sr. Presidente, e todos os presentes e aqueles que não estão, que durante a próxima semana, face às declarações e confirmações aqui expressas de uma forma suficientemente claras pelo Engenheiro Mira Amaral, que nós vamos finalmente apresentar aquilo que anunciamos há 2 meses, pelo menos, de questionar o Sr. Primeiro-Ministro relativamente a um conjunto de informações. Isto é, o PSD vai integrar-se e secundar a iniciativa que o PCP apresentou e que faz parte do quadro das nossas iniciativas, ainda por concluir, relativamente ao conjunto de iniciativas que restam. Nós estamos positivamente, naturalmente, a esta demarche do PSD e do CDS.